Fala pessoal que acompanha meu canal, tudo bem com vocês? A princípio estava meio sumido por aqui, mas vou estar publicando vídeo agora intensivamente com o intuito de auxiliá-lo nessa jornada aí para sua aprovação, tá? A pedido de muitos alunos aí nesse tempo em que eu fiquei parado, eu vou trabalhar um pouquinho hoje o quesito alusivo para sua prova. E antes, propriamente dito, de falar a respeito do conteúdo, eu gostaria de salientar a competência 2 de avaliação do seu texto. Na prova de redação, no quesito de correção, há a questão da interdisciplinaridade para enriquecer os fatos, enriquecer a fundamentação dos seus argumentos. Isso quer dizer que trazer outras áreas de conhecimentos para o seu texto enriquece a sua nota. Por exemplo, vem comigo aqui para você entender, olha, problema do racismo no Brasil. Eu vou usar o artigo 5º, ou seja, o fator jurídico, com a questão do racismo no Brasil, um fator social. Casar, juntar o fator jurídico com o fator social enriquece a nota. Configura um enriquecimento da nota. Há uma competência interdisciplinar. Isso é o domínio de um recurso argumentativo. Então o que eu quero que você entenda é que alguns estudantes, por muita dificuldade de leitura, enfim, em função do tempo que é muito corrido, em função de inúmeros outros fatores, não conseguem decorar citações, dados estatísticos, alusões históricas, nada que esteja relacionado a essa competência interdisciplinar. Porém, uma dica que eu sempre dou para todo aluno meu é chegar na prova sabendo o que diz a Constituição Federal, uma vez que a Constituição é o documento jurídico mais importante do Brasil. Nesse sentido, saber o que diz a Carta Magna, em específico no artigo 5º, através do princípio de isonomia, ajuda o estudante a sanar, a conseguir de fato concluir essa competência interdisciplinar. E aí, em vez de usar, por exemplo, uma citação, um filme, ele traz um trecho da Constituição, eu vou trabalhar isso agora, e fala a respeito desse trecho, ligando esse trecho ao tema. E eu quero que você entenda comigo o seguinte, olha só. Princípio de isonomia assegurado através do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Você tem o princípio que garante a igualdade entre todos perante a lei, tá? Sem distinção de qualquer natureza, e aí nesse sentido, aos brasileiros e aos residentes estrangeiros aqui, é assegurado de modo inquebrantável, de modo inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tudo craseado, não esquece. Professor, como é que eu vou usar isso na minha prova? Vem comigo e antes de começar a falar propriamente dito, eu quero que você preste bem atenção porque eu vou deixar tudo escrito na descrição do meu vídeo. Eu vou trabalhar somente a introdução do texto, eu vou falar aqui de modo bem superficial, mas vou trabalhar de forma mais aprofundada no meu texto. Eu quero que você entenda que eu trouxe 3 cenários aqui, tá? Só que 2 deles eu vou trabalhar de modo genérico, em um eu vou trabalhar de modo específico, ou seja, a questão do racismo e da desigualdade social no Brasil, por exemplo, eu vou trabalhar de modo genérico o artigo 5º. Porém, a questão do trabalho escravo, vou trabalhar de modo específico, por meio do inciso 2 e do inciso 3 do artigo 5º da Constituição Federal. Então vem comigo, problema do racismo no Brasil de modo genérico. A Constituição Federal de 1988 assegura a todo cidadão brasileiro o direito à igualdade entre todos perante a lei. Contudo, ao analisar o racismo no Brasil, nota-se que esse direito não é assegurado na prática, posto que não há atuação do Estado em mobilizar, em acabar com esse mal, em solucionar esse problema. Eu quero que você veja que as minhas 2 teses estão explícitas nessa introdução em que eu digo a Constituição é burlada, é a minha tese 1, e não há atuação do Estado para combater esse mal, é a minha tese 2. Eu digo que se a Constituição garante a igualdade entre todos perante a lei, Ao analisar o indivíduo com características fenotípicas diferentes, sei lá, de outros,
né, que são inferiorizados na sociedade, nota-se que esse princípio não é assegurado, que ele é burlado, que ele é rasgado. E também no quesito de combate, o Estado é ineficaz. Então essa é a minha tese 2. Eu vou detalhar esses dois quesitos, tá? Mas eu quero que você veja que seguir essa linha de raciocínio é super interessante em qualquer dos casos. Olha só, desigualdade social no Brasil. A Constituição Federal de 1988 assegura, por meio do artigo 5º, a igualdade entre todos perante a lei. Não obstante, nota-se que a desigualdade social é muito presente no país, e nesse sentido, esse princípio constitucional é burlado. Além do mais, a falha atuação do Estado em combater essa desigualdade é notória. Nesse sentido, cabe avaliar esse cenário e traçar formas de solução ao problema. Acabou. Eu estou falando que a Constituição está sendo burlada e que o Estado é ineficaz no combate à desigualdade social no Brasil. E aí vem comigo que tem a questão do trabalho escravo. E aí eu vou trabalhar por meio do inciso 2 e do inciso 3, que vai falar no fim das contas que ninguém será obrigado a nada senão em virtude da lei, bem como não será obrigado a trabalhos desumanos, enfim. Eu vou trabalhar isso também de uma forma genérica, mas falando especificamente desses dois incisos aí do artigo 5º. Então olha só, a Constituição Federal de 1988 assegura, por meio do artigo 5º, no inciso 2 e 3, que nenhum cidadão será forçado a nada no Brasil, enfim. Nesse sentido, ao analisar a questão do trabalho escravo na sociedade brasileira, nota-se que esse princípio é burlado. Além do mais, a falha atuação do Estado em combater esse mal é notória. Nesse sentido, cabe avaliar esse cenário e traçar formas de solução ao problema. Observa que eu trabalhei a mesma perspectiva em ambos casos, sempre jogando a minha tese 1, que a Constituição está sendo burlada, e a minha tese 2, que o Estado está sendo ineficaz em acabar com esse problema. Em temas que são benéficos para a sociedade, por exemplo, a presença da tecnologia no cotidiano dos brasileiros. Isso aqui vai se encaixar, porém de uma forma muito mais complexa. E aí o estudante precisa ter alguns quesitos, algumas artimanhas, acho que essa é a melhor palavra, para conseguir encaixar o artigo 5º na redação. Mas eu quero que você entenda que se a Constituição garante a igualdade, quando eu analiso a questão da presença da tecnologia no cotidiano dos brasileiros, nota-se que em função da desigualdade social, uma parcela da população não tem acesso à tecnologia. Mas aí eu já vou ser bem mais prolixo, eu tenho que explicar isso, detalhar bem, tá? De forma que eu apresente as minhas teses, mas deixe bem explicadinho ali, a princípio, o meu spoiler a respeito desse tema. E eu posso trabalhar isso com vocês também em um próximo vídeo em temas que são benéficos para a sociedade, como usar o artigo 5º. Mas a princípio, hoje a gente fica por aqui e eu gostaria que você prestasse bem atenção nas dicas que foram dadas, lembrando que eu vou colocar na descrição do vídeo as introduções de cada tema que eu trabalhei aqui hoje. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e lembrem-se sempre que condicionamentos levam a pensamentos, os pensamentos levam às ações e as ações geram resultados. Então foco na aprovação.